expectativa para esse episódio já estava muito alta desde o final do episódio passado. Se você viu meu vídeo, inclusive se você não viu, veja, mas se você viu, você lembra que eu tava falando que, na minha opinião, esse ia ser o melhor episódio da temporada. Porque eu esperava muito peso emocional da volta do Nolan pra Terra. E realmente teve. Só que, cara, teve isso e muito mais. Então, pra gente começar logo a comentar sobre esse episódio, eu vou logo pedir pra você fazer o quê? Deixar o seu like pro vídeo aparecer recomendado para mais gente e principalmente se inscrever, que é o que mais me ajuda, mais me motiva a continuar. Há umas semanas atrás teve um vídeo meu que foi muito bom em questão de inscrição, visualização e like, então me deixou muito animado. Eu tô aqui agora toda semana, não paro. Invencível tá saindo toda semana, eu vou continuar trazendo vídeo toda semana, então se inscreve pra você não perder o vídeo da próxima semana. E vamos lá, o que esse episódio eu quero muito falar sobre, porque foi fenomenal. O episódio passado acaba com o Nolan e o Alan chegando justamente quando a Eve ia contar pro Mark que ela tava grávida. Ela ainda não conseguiu falar isso e pelo visto vai adiar isso por não sei mais quantos episódios. Pra deixar o Nolan e o Mark terem a sua reunião ali de pai e filho, ter um momento sozinho conversando, o episódio começa justamente com o Alan e a Eve Atômica conversando ali, vendo o videozinho, ele mostrando a anatomia de um gato alienígena que não é muito normal, e aí começa o episódio a partir daí. O Mark, que achava inclusive que o pai estava morto, já chega recebendo uma bomba de informações sobre como o Império Vilto, na verdade, agora tem muita pouca gente, o vírus, a história deles, e sobre ele ser convocado para essa guerra que vai acontecer logo mais, né? Depois dessa primeira conversa deles ali, chegamos no que pra mim, na semana passada, seria o ponto alto do episódio, que é, cara, o Nolan vai falar com a Debbie, né? Ele tem que confrontar ela. Ou melhor, não tinha, na minha opinião, ele não tinha que confrontar ela, ele é um lunático por ter feito isso. O cara chamou ela de pet, falou que a vida dele não era importante, espancou o filho dela, matou mais de dezenas de milhares de pessoas em toda Chicago, no metrô, na cidade, fez tudo, e ele acha que tem que pode voltar assim mesmo, bater na porta e falar, pô, desculpa, né? É um doente, não tinha condição dele fazer isso, mas ele foi e fez. E de fato foi uma das melhores cenas, não só do episódio, mas da série inteira, mano. Que conversa, que diálogo, que... Fenomenal, fenomenal. Nada que o Nolan falasse seria o suficiente pra convencer a Debbie de qualquer coisa, mano. Olha o que esse cara fez, olha o que esse cara... Cara, é uma loucura ele achar que poderia falar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu entendo ele, que, mano, ele não vai ficar embora se ele não fala com ela, né, cara? Depois dos pedidos de desculpa dele e da suposta explicação, né? Ele nem tenta se explicar, porque ele sabe que o que ele fez foi errado. Mas ele, pô, fala, mas eu fui criado assim, não sei o quê. E aí depois desse grande, né, monólogo dele, chega a vez da Debbie, que, assim, é um bagulho fenomenal, mano. Cada palavra dela, tu consegue sentir a profundidade na voz dela. Eu vejo dublado, né? Eu depois vi o texto legendado também. Nos dois versões ficou perfeito. Porque tu consegue sentir o peso na voz dela falando sobre, cara, você acabou com a minha vida, mano. Eu te dei a minha vida, você era a minha vida e depois, de repente, você acabou com ela em um dia só, mano. Pô, quando ela fala das pessoas que não conseguem dormir, porque antes de dormir elas têm uma visão dele matando todo mundo na mente, e ela fala, eu sou uma delas, tu fica, caraca, mano. Depois que eu terminei esse episódio, eu até peguei pra rever o episódio 7 e 8 da primeira temporada, né? Que é quando ele se revela esse maníaco e mata todo mundo, né? E, mano, não tem que falar. Olha o que esse cara faz, mano. Não tem justificativa. Nada que ele faça vai conseguir fazer voltar atrás do que ele fez. Não dá. Mas, ao mesmo tempo, a série é tão bem escrita que você consegue sentir pena desse cara que fez um genocídio, pô. Porque esse episódio foi tão bem animado, inclusive aqui os meus parabéns, eu falei da animação ruim no episódio passado, né? Mas nesse foi tão bem animado que cada expressão dele passava a decepção dele consigo mesmo de ter feito tudo aquilo. E dele tá expressando a verdade nas palavras dele. Ele nunca antes teve que pedir desculpa, ele não estava acostumado com isso. Ele cresceu num império de genocidas. Lógico que isso não justifica o que ele fez, mas você consegue entender pelo menos um pouquinho do que ele tá passando ali. Ele diz, caraca, cara, eu fiz besteira, não sei, eu sei que não tem nada que eu possa fazer pra compensar isso, mas eu tô de verdade pedindo desculpa. E você vê a transformação dele, cara. Tu vê da primeira temporada pra essa, que é outra pessoa, mas não apaga o que ele fez. Então você, ao mesmo tempo, você entende o Nolan, você tá do lado da Debbie, porque você fala, cara, não tem como perdoar esse maníaco. Então a série consegue escrever muito bem esse dilema, que você fala, caraca, mano, são dois personagens que estão completamente na razão. Quer dizer, o Nolan não tem muito na razão, né? Ele matou um monte de gente. Mas você vê que naquele momento ali, ele tá se mostrando vulnerável pra tentar pedir desculpa mesmo. Ele não tá falando isso da boca pra fora, não tá falando só porque ele quer ela de volta. Ele tá sendo honesto. Mas não tem como, mano. Olha o que esse cara fez. É fenomenal. Diálogo fenomenal, cena fenomenal, iluminação, assim, tudo na casa deles vazio, só os dois conversando. A casa onde eles moravam juntos, eles tinham a vida deles juntos antes. Que cena, mano. E aí logo depois, outra pedrada, que é a conversa dele com o Art, né? O melhor amigo dele que fazia as roupas pra ele. Que também é impecável, assim, em questão de diálogo, em questão ali da interação entre os dois. Tu vê que o Art tá com aquele desconfortozinho de estar falando com o Miniman, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tá ali acolhendo o melhor amigo, então parece que ele tá perdoando ele, pelo menos na medida do possível e tal. Mas não o suficiente, né? Porque quando o Nolan ele tenta dar uma forçadinha, tipo, somos amigos, faz um traje pra mim, ele fala, cara, eu só faço traje pra herói, mano. E caraca, isso é uma facada. Fico pensando, sendo Nolan, tá ligado? A facada que você deve levar de cara, mano. Meu melhor amigo que fazia tudo pra mim, eu era considerado o maior herói da Terra. Ele fazia os meus trajes. E aí agora ele não vai fazer, porque eu não sou mais herói. Por quê? Porque eu matei um monte de gente.
tá ligado? E você, de novo, você tá totalmente do lado do Art, né? Porque ele tá certo. Mas tu fica se sentindo mal pelo Nolan, né, mano? Que bem construção desse personagem, mano. O Nolan é meu personagem favorito, velho. Que muito bom, mano. E aí, pra completar, fecha a cena com o Omni-Man voando, né? E ele entrando em pânico, como se ele tivesse a conversa inteira se segurando com medo do cara que era o melhor amigo dele, mano. Cara, que pedrada, velho. Que pedrada, mano. E eu não duvido nada que o Nolan possa ter percebido isso, né, cara? Ele tem sentidos extra-humanos, ele consegue ouvir batimento cardíaco, sei lá exatamente qual que é o limite do poder dele, né? Mas ele pode ter percebido ali que ele tava realmente nervoso e fingindo que tava tranquilo. Então, talvez esse momento inteiro tenha sido péssimo pros dois. Um, porque tava tendo que fingir que tava tudo bem, mas na verdade tava com medo de morrer ou de qualquer coisa, porque você tá falando com o seu ex-melhor amigo, que agora é um genocida, e você que tava querendo, né, você sendo o Nolan, tava tentando se reconectar com seu melhor amigo e percebendo que nada do que você faça vai adiantar, porque ele não confia mais em você, ele não te considera mais um herói, ele não te ama mais, ele tá com medo de você. Cara, espetacular. A partir daí, continua, eles recrutam o Vest Jack, né, que é essa moça de armadura, que eu já vou adiantar que eu achei ela bem frustrante. Quando eu vi a galera que lia os quadrinhos comentando sobre o Tech Jacket, né, esse era o nome dele nos quadrinhos, nossa, ele era um dos caras mais hypados do mundo. Nossa, essa armadura, se você bota essa armadura no Mark, ele é o cara mais invencível do mundo. E, nossa, ele conseguiu vencer uma variante de invencível sozinho. Aí tu vai ver, ele tá lutando, ficou 1 minuto e meio lutando contra o vilão bunda lá de eletricidade, até tentar usar o negócio de laser dele. E na luta no final do episódio ele também não faz nada. Zero à esquerda, não faz nada. Então me decepcionei muito, mano. Achei que seria um cara muito brabo, né? Primeiro que não é nem um cara, é uma mina, mas isso não importa muito pra mim. Mas assim, eu achei que seria uma mina muito braba e não é. Foi bem fraco, eu fiquei chateado. E aí, pra completar, antes de sair da Terra, né, eles decidem também recrutar o Oliver, né? Não eles, mas o Mark e a Debbie em si decidem permitir que o Oliver vá, que pra mim é uma burrice completa, gente. O Oliver não tem nível pra estar participando dessa luta. Ele falou, não, você vai precisar de ajuda, igual eu te ajudei contra o Conquista. Vamos ver lá a ajuda que ele teve com o Conquista. Big ass beatdown coming up! Nossa, ajudou muito, hein? Inclusive, no final do episódio, ele deve ajudar muito também na luta, né? Nossa, com certeza. Mas burrice, gente, burrice. Botar um moleque de o quê? 2 anos com aparência de 15 pra participar dessa guerra extradimensional aí, mano, tá louco, vai, para. Mas foi muito legal também a cumplicidade que eles deram pra mais uma pessoa odiando o Omni-Man, né? Porque ele era uma das poucas que admirava ainda o Omni-Man, porque ser o pai dele, pra ele lembrar do Omni-Man, né, quando ele era bebezinho, salvando o planeta dele e tudo mais, e agora ele percebe que o Omni-Man não quis falar com ele. E aí também você volta pra entender o lado do Nolan de, cara, eu não quero botar meu filho nisso, eu não quero botar mais pressão e peso sobre ele, então eu não quis desenvolver isso nele, mas o Mark foi um idiota e trouxe ele pra guerra, então você entende sempre os dois e essa série é muito boa. E aí eu achei que o episódio ia acabar aí. Já teve o peso emocional, teve muita coisa acontecendo, eles saíram da Terra, sendo recrutados, o grupo de heróis formado pra sair e enfrentar os Viltrumitas, cenas incríveis nesses diálogos que eu falei, muito, eu achei que o episódio ia acabar aí, já tava passando muito tempo. E aí simplesmente os caras me metem um Conquista de novo. Eu não esperava nem zero, eu esperava zero. Foi uma loucura, o Conquista ter aparecido do nada, no final do episódio, mano. Ele que foi o Big Boss da temporada passada, mais inclusive do que os outros Invencíveis, né, na Guerra Invencível, ele sozinho foi uma ameaça maior que todos eles, do nada aparece no meio de temporada, mano, eu não esperava nada, eu achei que ele ia voltar. Todo mundo sabia que ele ia voltar, né, lógico. A partir do momento que o idiota do Cisso deixou ele vivo, todo mundo sabia que ele ia voltar, mas eu achei que ele fosse voltar pra ser vilão de final de temporada, pra dar a luta da vida do Mark de novo e tudo mais. E não, mano, ele voltou agora, episódio 5. Tipo assim, no final do episódio, já tinha acontecido. Se não tivesse ele, já seria o melhor episódio da temporada. E ainda assim ele aparece pra ter revanche com o Mark, mano. Eu fiquei extasiado, mano. E a impressão que dá é que sempre que ele aparece, né, o budget da série aumenta catastroficamente, né? Porque foi só ele aparecer que a animação virou a coisa mais linda do mundo. A fluidez, a coreografia, foi um negócio fenomenal. Cara, a cena que ele aparece atrás do Oliver, se lembrar, me dá arrepio, mano. Bagulho sensacional, velho. Esse round 2 foi mais curto do que eu achei que seria e do que eu queria que fosse. Mas não dá pra negar que ele foi absurdo, mano. A partir do momento ali que o Mark começou a segurar o pescoço dele e falar, mano, você nunca mais vai respirar. Moleque, eu tava assim na ponta da cadeira. E eles fizeram simplesmente a cena mais brutal da série até agora. Uma série que já é conhecida por ser violenta. Mas o que eles fizeram nesse final de episódio foi uma loucura, mano. A cara do Conquista aos poucos ficando preta de que ele não conseguia respirar. E aí ele socando o Marquinhos. Tu viu? Tu conseguia sentir o impacto. Só pelos frames da mão batendo e saindo o ar pra trás. E o cara não soltava. Até que ele decide fazer o golpe Viltrumita especial, né? Mano, ele começa a tirar as tripas do Mark e ele não para. Ele não, mano, é papo de uma cena de 1 minuto e meio
de tripa saindo de dentro do corpo do Mark. É um negócio grotesco, nojento. Foi animal, absurdo, mano, absurdo. Ele fica puxando igual como se fosse pó, velho. E não para, e o Mark não solta ele puxando, mano. E tu vê que a feição no Conquista muda durante a luta, tá ligado? Quando o Mark começa, ele tá rindo. Aí ele vai começando a se preocupar, ele vai ficando correndo, meu Deus, ele não vai soltar mesmo, não. E ele não para de socar, aí arrasta ele pra um lado, arrasta ele pro outro, bate na pedra, ele fala, meu Deus, ele vai me matar mesmo. Ele perfura o bagulho, puxa o negócio, o Mark não solta, e tu vê que ele vai ficando, cara, que eu vou morrer. Até que de fato ele morre, né? E, mano, que animal! Essa cena foi animal, mano. Eu não esperava nada, sério. Negócio absurdo, pô. Tava rolando uma luta com os outros Viltrumitas lá, né? Que, como eu falei, foi muito decepcionante. Na minha opinião, era pro Allen ter esmagado aqueles Viltrumitas da porrada. Ele já demonstrou ser muito mais na luta pra ficar peidando contra um Viltrumitinha. E o Tech Jazz, né? A Vest Jacket, ela também foi horrível em performance. Não fez nada contra nenhum Viltrumita. Então essa parte foi bem fraca. Mas o principal ali do Conquista, principalmente com o Mark, né? O Oliver tenta fazer uma gracinha ali, mas logo em seguida ele já leva uns supapos, quase explode a cara, sai sangue pelo olho. Então é mais realmente o Mark contra a Conquista. Foi fenomenal, nota 10.10. E esse final de episódio foi uma loucura, mano. E a cena do Conquista caído no chão com as tripas do Mark na mão e o Mark todo... Pô, mano, cinema absoluto. E eu vou te falar que eu não faço ideia do que o resto da temporada vai ser. Não faço ideia. Pra mim, de novo, o vilão dessa temporada, o final, seria o Conquista. Seria o rematch, né? A revanche. Se ele já foi agora, eu não sei mais o que vai ser o final da temporada, mano. A guerra vai começar agora mesmo? Não dá, o Mark não consegue nem respirar, o cara tá quase morrendo. Não tem como a guerra começar logo agora. O que vai ser os próximos? Não faço ideia, mano, não faço ideia mesmo. Então eu tô aqui pra ver. O Allen e a Vest Jacket, pelo visto, estão indo pro Império Viltrumita, né? Porque eles se esconderam na nave ali. E eu não sei o que vai ser deles, porque, meu irmão, se eles forem pro Império Viltrumita, acabou pra eles, né? Pelo amor de Deus. Se eles não conseguiram aguentar 2, imagina aguentar 40. Eles vão morrer. Mas eu genuinamente não sei o que esperar, eu só sei que você tem que me esperar na semana que vem pra trazer o review do próximo episódio, porque tá animal, mano. Invencível é sempre... É evento do ano pra mim, Invencível. Eu tô louco, mano. O que você achou desse episódio, meu padrinho? Gostou? Gostou da cena de luta, das animações? Acho que, pô, é impossível não gostar desse episódio, né, gente? É, sei lá, top 3 da série, na minha opinião, até agora. Um negócio surreal. Deixa seu comentário aí, então, do que você achou, se você sabia que Conquista ia aparecer agora, se você sabia que ia ser tão brutal. Deixa o likezinho, como eu falei, para o vídeo recomendar pra mais gente. Se inscreve, que é o que mais me motiva a continuar fazendo vídeo pra vocês. E pra você não perder o vídeo da semana que vem sobre o próximo episódio, que eu não faço ideia do que vai ser. Então esteja aqui pra acompanhar minha reação e meus comentários, meu queridão. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê na semana que vem, viu? Tamo junto, velho. Feliz Páscoa pra você.